Vocês querem saber sobre a história do tabuleiro Ouija? Será que esse tabuleiro sempre esteve referido ao mal ou tem uma história por trás e que o mal foi inserido nesse objeto e que hoje as pessoas têm tanto receio, na verdade, em poder brincar com esse objeto? Falando assim, né, quem brinca com o mal, pelo mal, é destruído. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, que é muito interessante, esperem o sinal da vinheta. Boa noite. Hoje eu quero falar para vocês a história do tabuleiro Ouija, né? Interessante que, se verificarmos a história do tabuleiro, ele se origina no período da Guerra Civil Americana, que é a luta do Norte contra o Sul. Então, cada um defendia a sua ideologia. O Sul era de um sistema totalmente escravagista, né? E o Norte lutava pela liberdade do negro. Então, isso engendrou, né, dentre outras circunstâncias, essa guerra que gerou uma carnificina. E muitas pessoas começaram a morrer, né, a favor desses ideais, que foi um massacre enorme. Interessante que dentro desse período se originou muitas religiões, né, seitas religiosas, por exemplo, que conhecemos como a maçonaria. Tá certo que a maçonaria já do século XVI e XVII, mas temos a teosofia de Helena Blavatsky, né, a ciência cristã de Mary Baker Eddy. É interessante que o espiritualismo surgiu nesse contexto que havia essa efervescência ideológica nos Estados Unidos. O interessante é que Elijah Bond, né, ele tendo nascido na cidade de Baltimore, em Maryland, em 1847, por exemplo, aos 1860, que ele já tinha praticamente 20 anos, e ele viu essa guerra, né, maçante, até que durou vários tempos, né, entre 1861 e 1865, ele pegou e começou a gerar um brinquedo. Ele aproveitou a ideia, porque muitas pessoas estavam perdendo seus entes queridos, né? Ele elaborou uma ideia do quê? De criar, na verdade, o tabuleiro, o Ouija. O interessante é que ele contou com a ajuda, né, de um de seus ajudantes chamado aqui, William Fuld, né, que ele foi contratado, né, pelo Elijah Bond, e que ele cunhou o nome Ouija a esse brinquedo. Então, tem duas interpretações da palavra Ouija, na verdade. Interessante que esse brinquedo, na verdade, eles tinham o dom de, vamos dizer assim, entreter as pessoas. E a palavra Ouija, de acordo com a própria história de William Fuld, vem de duas palavras, né, que significa sim. Oui, né, que é sim em francês, e a, né, que é sim em alemão, mas conhecemos em português como Ouija. Interessante que temos um terceiro elemento que começa, vamos dizer assim, utilizar, na verdade, da Ouija como um instrumento totalmente místico, né, que é uma escritora e médium, né, e feminista, né, Ellen Peters, né, que ela, por exemplo, ela recebeu o nome desse tabuleiro, na verdade, quando ele foi escrito. A história muitas vezes é meio obscura até a respeito, porque quando o brinquedo foi criado, ela chegou, pediu para esse brinquedo até de que nome, né, ele gostaria de ser chamado. E ela disse que teve a revelação de um espírito, né, que falou essa palavra em egípcio antigo, que Ouija significa boa sorte. Mas o interessante é que, se verificarmos, por exemplo, como esse brinquedo começou a ser utilizado de uma forma muito mais melindrosa, na verdade, é que as pessoas, quando observaram os fenômenos das cadeiras dançantes com as irmãs Fox, né, muitas pessoas
né? E interessante que foi no período da Guerra Civil Americana que elas começaram a se conectar com os mortos. Assim diz a história, né, das irmãs Fox. E elas começaram a reconhecer as pessoas que tinham morrido através de pancadas, barulhos. Até que um barulho é sim e 2 barulhos significa não, né? O interessante também que esse brinquedo ele começou a ser usado de uma maneira muito mais séria em todas as vezes que começou a surgir uma espécie de guerra. Interessante que, por exemplo, que o criador Elijah Bond, né, ao criar esse brinquedo junto com William Ford, ele teve um certo acidente e ele morreu de causa desconhecidas, né, mas as fontes não são muito claras a respeito. Mas o interessante é que né, o sucesso do nome Ouija se deveu muito a William Ford, né? Mas o interessante é que quando começaram, né, a falar, os espíritos começaram a ter voz através de psicografia. Então algumas pessoas usavam o papel, né, a caneta e o papel para escrever, que é um fenômeno que até o, né, antigo Chico Xavier se utilizava. Mas as pessoas queriam algo muito mais prático, então pegaram esse brinquedo, na verdade, e começaram a usar em sessões espíritas para poder falar com os mortos. O interessante é que, né, no período do positivismo, grandes cientistas também participaram desses movimentos religiosos, esses movimentos espiritualistas, para verificar qual era a origem deles, né? Interessante que no final do século XVIII, começo do século XIX, começou a se originar bastante religiões consideradas esotéricas. Então, um dos cientistas que foram nessas reuniões foi Mary Curie, uma cientista, né, a mãe da radioatividade, né? Ela descobriu a radioatividade e ela foi saber sobre a morte do seu marido. Um outro interessante cientista que foi verificar isso foi Michael Faraday, né, que é considerado o pai do eletromagnetismo. Também, porque esse movimento estava se ecoando muito forte, né, nos Estados Unidos do século XVIII e também na Europa. Então ele queria saber o que causava isso, né, esse frenesi nas pessoas. Mas o interessante é que a Ouija ela começa a ter mais corpo, na verdade, maior expressão na Primeira Guerra Mundial. Porque as pessoas, quando começaram a morrer na guerra, né, então os parentes começaram a querer saber se a pessoa morreu bem ou não, aonde é que estava ou não, né? Se estavam no céu ou no inferno, visto que a cultura é mormente cristã. Então os cristãos começaram a se utilizar disso. Porque o interessante é que essa empresa de William Ford, né, ele na época de 1917, a época da Primeira Guerra, ele chegou a vender mais de 50 mil peças por causa dessa brincadeira. Interessante que na Primeira Guerra Mundial foi utilizado, né, na verdade, esse pretenso brinquedo, na verdade é um brinquedo, mas só que Papa, né, Pio X começou a falar que não era muito bom, né, as pessoas se utilizarem. Por quê? Porque de acordo com a lenda urbana, algumas pessoas se utilizando do tabuleiro Ouija começaram a ganhar dinheiro, começaram a prosperar, porque estava tendo, por exemplo, né, vamos dizer assim, tinha uma ordem espiritual sobre a vida deles. Então, esse mundo, né, desconhecido, a necromancia, os mortos, começou a guiar as pessoas para se prosperar. Então, interessante que em 1917, quando foi usado, né, o Ouija com grande intensidade, o Papa Pio X, ele emitiu um decreto que não era muito bom para as pessoas poderem mexer com isso. Então, só que ele proibiu. Interessante que sempre há o efeito reverso, né, a psicologia reversa. Se você fala para não fazer uma coisa, é aí que as pessoas fazem. O interessante também é que foi usado o Ouija na crise de 1930. Então, a partir daí, começou a ter as primeiras mortes documentadas, né? Dizem as lendas urbanas, vamos dizer assim, no período da grande crise, que o Ouija mandou certas pessoas se matarem, né?
e mandou o marido, né, matar até a sua esposa. E um pouco mais para frente também, né, ele foi usado muito na guerra do Vietnã. Interessante que quando tinha períodos, né, de grandes guerras, né, no mundo, as pessoas começaram a se utilizar, né, da Ouija. Mas o interessante como é que ele vai se tornar totalmente um objeto conhecido no mundo e que as pessoas, né, começaram até temê-la, na verdade, porque até 1900 mais ou menos até 1969, 1970 era um brinquedo. Mas a partir, né, do filme chamado Filme Exorcista, foi o primeiro filme de terror que eu vi, que eu fiquei sem dormir durante uma semana, mas para mim ainda é considerado o melhor filme de terror da história, né? Cujo diretor foi o William Friedkin e o autor foi William Peter Blatty, né? Mas o interessante é que, por exemplo, eu não quero dar spoilers para quem não vê o filme, caso tenha interesse, né? Interessante que uma moça começa... Na verdade, o filme começa da seguinte maneira, né? O padre está escavando, ele encontra um deus-demônio. Nas religiões sumérias, os deuses eram considerados deuses demônios. Tá certo que a palavra demônio, na verdade, ela vem da Septuaginta, daimon. Mas, na verdade, num conceito caldaico, hebraico, um pouco mais antigo, é shedim, né? É uns espíritos que podiam fazer tanto o bem quanto o mal. Então eu coloco dessa maneira Deus demônio para poder facilitar. Por quê? Porque eles faziam tanto o bem quanto o mal da pessoa, conforme a vinculação dessa pessoa com a divindade. Então mostra essa divindade Pazuzu, né? Essa divindade Pazuzu é o deus das tempestades, é o deus dos torvelinhos, né? Vê aqueles redemoinhos de vento. E esse espírito, né, na verdade, ele protegia as pessoas também de outras divindades, né? Por exemplo, como se fosse a Laila, ou então vem o nome Lilith, né? Que é interessante que Lilith é uma deusa demônio dentro do folclore judaico. Então eles protegiam, né, as pessoas que o serviam, né? Mas isso não vem o caso. Mas no filme ele é totalmente invocado quando a moça ele mexe no tabuleiro Ouija, né? Interessante que causa grande problema, né? Tanto para ela quanto para a mãe, até que esse Pazuzu se incorpore na menina e começa a ter um grande problema. Então começa a ter sessões de exorcismo. Mas uma coisa muito interessante também que vemos na história, na verdade, do esoterismo, né? Na China, na dinastia Qing, né, foi usado um objeto semelhante, na verdade, ao Ouija, né? Mas só que eles usavam um método de adivinhação chamada Fuji, né? Mas que era tão perigoso de acordo com a cultura e a lenda da época que foi proibida, né, na próxima dinastia, que é a dinastia Kanjin, ou Kanzin. Mas o interessante é que se vocês quiserem, né, por exemplo, saber mais assim sobre o termo do Ouija, como ele se desenvolve, vocês têm que saber, por exemplo, o contexto histórico do qual que se originou esse fenômeno. Mas o interessante é que a partir da década de 1970, muitas pessoas, por exemplo, quando começou a assistir o filme, os Estados Unidos pegou uma grande febre de se utilizar, né, dos tabuleiros para poder consultar os mortos. Mas a Bíblia sagrada, a Bíblia sagrada, né, vamos dizer assim, ela condena, né, que as pessoas consultem os mortos. E alguns teólogos começaram a associar, na verdade, o que as pessoas estavam chamando não eram os mortos, mas sim os demônios, na verdade, que vinham atormentar as pessoas. Então, a partir daí, começou a ter algumas histórias muito escabrosas a respeito de pessoas que começaram a mexer com o tabuleiro Ouija. Então, essa foi a história que informei a vocês, tá? Que conta, né, de uma maneira totalmente histórica, racional, mas não cheia de misticismo. Mas criou muito misticismo em cima disso, que criou um imaginário, né, que as pessoas têm até medo quando vê
né, o tabuleiro. Interessante que, se olharmos como a mídia ela forma o imaginário das pessoas, e as pessoas elas agem conforme a informação que é passada para ela, e como essa informação com o tempo vai fazendo parte do inconsciente coletivo das pessoas. Mas o intuito desse vídeo é o quê? É falar a respeito, por exemplo, como uma espiritualidade ela tem o seu caráter, né, histórico e psicológico, e com o tempo ela vai se tornando parte do imaginário das pessoas, e as pessoas vão sendo dominadas por esse imaginário. Então, de acordo com esse imaginário, algumas pessoas são totalmente induzidas a crer, né, vamos dizer, na informação que lhe foi passada. Por exemplo, os orientais, os budistas, eles não acreditam na concepção de demônio. Os hindus também não acreditam na concepção de demônios, conforme nós ocidentais acreditamos, que é um mundo totalmente, vamos dizer assim, dualizado. É a luta do bem contra o mal, né? A luta de Deus contra o diabo. O interessante é que essa informação que foi entrando também no imaginário, né, acerca dessa dualidade, começou quando Israel foi cativo no período babilônico, e ela sai da mão mediante o domínio persa. Então esse conceito de mal se estabelece, por exemplo, no judaísmo, de bem e mal totalmente separado, porque no Antigo Testamento Deus era o causador tanto do bem quanto do mal. Mas mediante a influência da cultura babilônica e zoroástrica, esse universo espiritual ele é totalmente rachado, dividido. Então tem os filhos o filho da luz, né, e o filho das trevas. Mas se olharmos essa história tem muito pano para manga, viu? Porque tem muita coisa a falar a respeito sobre até mesmo a origem do nome diabo, a origem do nome Satanás, e, por exemplo, também como o tabuleiro Ouija ele foi considerado algo totalmente maligno mediante a influência do Papa Pio X, né? Do qual que falou que o quão perigoso era, né, você brincar com coisas que você não conhece. Mas as pessoas começaram a brincar, e isso começou a entrar na cultura, né, do Ocidente, e do qual que o Ouija faz parte, né, do imaginário do homem ocidental. Se vocês gostaram desse vídeo que eu passei para vocês, por gentileza, né, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e propaguem o nosso pequeno trabalho, por gentileza. E como sempre, eu agradeço o carinho, a atenção de todos, e até a próxima.